Olá pessoal, daqui fala o Euclides Manuel e vamos aqui fazer uma análise sobre esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Então temos aqui um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre um programa da TV Zimbo onde se fez uma análise do governo sobre o salário mínimo. Reparem que o tema central, né, é o salário mínimo. O governo continua negociações para a definição do salário mínimo nacional. Então estava se definindo um novo salário mínimo em Angola porque se teve um aumento do salário mínimo, mas não foi suficiente. Então, se aumentou o salário mínimo por aí em 1.800 kwanzas, né, para o padrão, para o salário mínimo angolano, isso é quase nada. E agora, os sindicatos a reclamar, tem os sindicatos, tem a população em geral, a reclamar do salário mínimo, é agora o tema central no nosso país. Teve aqui essa conversa na TV Zimbo, né? E os analistas estiveram aqui a dar suas opiniões. Até se fez algumas análises um pouquinho ofensivas, comparando o salário mínimo de pessoas com animais ou cães, ou seja, muitas vezes se gasta mais dinheiro com a ração de um cão do que com o salário mínimo de uma família. Então, uma análise assim um pouquinho ofensiva, mas reflete sim a realidade do nosso país, né? Então teve sim que se fazer essa análise. E claro, eu quero ver a vossa opinião também sobre o salário mínimo em Angola. Vocês acham que deve se aumentar ou não, deve se manter no nível que está, né? Lembrando que nesse momento o salário mínimo em Angola está por aí 35 mil kwanzas, isso não é muita coisa. Então, os sindicatos estão a pedir de pelo menos 245 mil kwanzas. Vamos agora aqui primeiro ver o vídeo e deixem aí também vossos pareceres nos comentários. Não esqueçam aqui de me seguir e se inscreverem no canal. Vamos agora aqui acompanhar o vídeo. Quanto é que o governo angolano paga por hora? Eu fiz aqui as contas. Se o governo angolano pagar 250 kwanzas por hora, vezes 8 horas, teremos 2.000 kwanzas por dia. E isso vai dar 44 mil kwanzas todos os meses. Se o governo pagar 500 kwanzas por hora, vezes 8, vai dar 4 mil por dia, vai dar por mês 88 mil kwanzas. Se pagar 1.000 kwanzas por hora, vezes 8, vai dar 8 mil kwanzas todos os dias, e por mês vai dar 176 mil kwanzas. O sindicato está a pedir 245. Sim. A ideia é, o que é que o nosso governo paga por hora? Essa pergunta está feita, certamente não está respondida. Tem que se discutir por aí, porque nós temos que saber, a pessoa que sai da sua casa para ir trabalhar no Estado tem que saber que eu por hora ganho X. E o governo tem que saber se 250 kwanzas ou 500 kwanzas ou 1.000 kwanzas são suficientes para a pessoa depois no final do dia e no fim do mês poder viver com aquele dinheiro. Então é aqui onde os economistas, os empresários, os filósofos e outros, os sociólogos fazem o seguinte debate. Qual é o princípio que nós devemos invocar aqui? Então invocamos... Então, essa primeira parte ele falou salário mínimo e falou fazendo uma comparação salário mínimo por hora. E eu acredito que sim, é verdade, temos que começar assim por aí. Nós temos que ver quanto é que cada angolano ganha por hora. Até agora não temos uma resposta, digamos assim, direta. E isso é um erro, né? Tem que se corrigir já isso. Porque nós temos que ter já uma ideia quando nós saímos de casa, como ele disse, quando é que nós ganhamos por hora. Né? Em países mais, né, desenvolvidos, com uma economia um pouquinho mais avançada, eles até vão um pouquinho mais além. Eles repartem não salário mínimo nacional, mas também federais ou estaduais. Ou seja, tem um salário mínimo que o governo estipula. Imaginemos que o governo dê um salário mínimo de 1.000 kwanzas, como ele deu lá no exemplo. No entanto, cada estado tem suas próprias necessidades e tem seu próprio custo de vida. Então, o salário mínimo em Angola não tem que ser necessariamente o mesmo salário mínimo em Benguela ou no Mochico. Isso nos leva mais uma vez no tema das autarquias, né? Se deve ser autarquias ou não, quão emergente nós temos autarquias. Porque tendo autarquias, vai se definir em cada autarquia, né? O autarca nesse caso, eles vão definir qual é que será o salário mínimo da sua localidade de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, em Luanda, eles têm que ter um salário mínimo um pouquinho mais elevado, porque o custo de vida em Luanda é mais elevado em relação ao interior. Isso vai permitir que o interior, né, não acabe com todo o cofre, com os cofres públicos e tenha sempre dinheiro disponível para, digamos assim, investir nos projetos locais. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde os estados mais
metropolitanos ou mais grandes, como Califórnia, Nova York e Texas, eles têm um salário mínimo também um pouquinho maior do que o salário mínimo de outros estados mais pequenos, como Oregon e entre outros. No entanto, temos aqui que levar sempre em consideração que o salário mínimo estadual, né, ou do estado, não é inferior ao federal. Então, se o governo deu um salário mínimo, por exemplo, de 1.000 kwanzas, os estados não devem dar um salário mínimo abaixo de 1.000 kwanzas. Né? Ou são 1.000 kwanzas ou é acima. Isso porque o governo já deu por lei um salário mínimo, ninguém pode baixar para baixo daquilo. No entanto, se algum estado acredita que 1.000 kwanzas por hora não é suficiente, tem que se aumentar. Porque o cidadão sai de casa realmente para trabalhar, né? Ele tem que ter a certeza que vai trabalhar num dia, e esse dia que trabalhou conseguiu ganhar o suficiente para suprir as necessidades daquele dia. Então, se 8.000 kwanzas é suficiente para uma família se manter, digamos assim, sadia durante o mês, com alimentação, né, água, segurança, energia, tudo aquilo que vocês já podem imaginar, sim, deveria ser, digamos assim, um salário mínimo. Se não, tem que se aumentar. É daí onde nós temos que chegar nessa conclusão de que o salário mínimo tem que se ter por hora, mas o governo tem que ter o mínimo e cada estado tem que colocar seu próprio salário mínimo. É por isso que aí nós temos que entrar mais uma vez no tema das autarquias. Autarquias é uma grande emergência no nosso país. Vamos agora aqui continuar a ver o vídeo. Princípio categórico de Kant, o imperativo categórico de Kant. Comporta-te de tal maneira que o teu comportamento possa servir de regra universal. Quem é ministro, presidente da república, sindicalista, delegado, professor, empresário, tem que dizer, eu que estou a dizer que não posso pagar 250 mil, não posso pagar 100 mil, eu viveria com 45 mil kwanzas por mês, viveria com 80 mil kwanzas por mês, depende depois da resposta que cada um der. Essa parte aqui já é um pouquinho interessante mais ainda. Ah, em, os políticos, nesse caso, né, se colocarem na posição dos cidadãos normais. Então, cada político, este é um salário mínimo muito elevado, nós sabemos disso, né? Deputados, os governadores e o resto. O salário deles é muito elevado e eles não conseguiriam viver nem com esse dinheiro. Eu acho que o salário mínimo nem sequer chega para o subsídio que eles ganham de alimentação ou combustível. Então, como é que eles só de alimentação precisam de tanto isso, mas para a população em geral estão dando um salário mínimo tão baixo? Isso é realmente curioso. Não consigo viver com 40 mil kwanzas por mês. Depende já da consciência. Então é aqui onde entra o elemento ético. Ou seja, quem está no governo, e com todo o respeito que nós temos pela doutora Teresa, tem que ela própria dizer, de facto, eu parece que não vivo com 44. Se eu não vivo com 44 mil kwanzas por mês, então tenho que dar um bocadinho mais. Tenho que ir buscar para dar mais. Para além do que nós temos muitos amigos que estão, de facto, neste debate do salário mínimo nacional, e peço desculpas o que vou dizer aqui, não podia dizer em televisão, parece ofensivo, mas a grande verdade é que muitos dos nossos amigos têm cães, e eu conheço as suas casas. A ração do cão que compram passa de 50 mil kwanzas. Como é que o indivíduo consegue comprar para o seu cão uma ração que custa 80 mil kwanzas por mês e não consegue pagar às pessoas mais de 50 mil? É o debate. E eu estou de acordo que se continua a debater. Essa comparação que ele fez no final é polêmica, né? É a comparação que acredito que ajudou muito a viralizar esse vídeo, porque as pessoas estão a pensar, né? Fazendo uma comparação de ração de um cão para o salário mínimo que vai alimentar, digamos assim, uma família durante um mês. Como eu disse no princípio desse vídeo, comparar pessoas com cães não é uma coisa assim tão boa. No entanto, isso reflete sim a realidade do nosso país, né? Onde nós chegamos num ponto em que temos que fazer esse tipo de comparações porque chegamos, digamos assim, num estado extremo. Então, estamos num estado extremo em que tem que se comparar quanto é que uma pessoa ganha e quanto é que os animais precisam. Tipo, isso é um pouquinho polêmico mesmo. Mas nós temos que reavaliar mesmo o salário mínimo. Né? Para mim, o mínimo tem que ser de pelo menos mesmo 200 mil kwanzas. Né? Por isso que é mínimo. Né? Pelo menos 200 mil kwanzas.
Mas, para mim, nem todas as províncias de Angola precisam desse salário mínimo de 200 mil kwanzas. E ainda tem províncias ou tem localidades que a pessoa com 150 mil kwanzas consegue viver de uma maneira assim mais saudável, né? Então, o que deve acontecer aqui é o governo também pensar um pouquinho na questão das autarquias e tornar elas mais emergentes. Então, permitir que as autarquias se realizem o mais breve possível, né? Quem sabe já em 2025 ou no final desse ano, porque não tem essa desjuntado das condições, pessoal, esqueçam disso. As condições já foram criadas, já temos experiência em eleições. O que falta aqui é apenas vontade política para colocar autarquias em funcionamento. Mais uma vez, nós angolanos estamos a ser vítimas, né, de falta de autarquias na questão do salário mínimo. Mas eu quero ver a tua opinião, né? Se você acha que o salário mínimo deve se aumentar ou não, deve se manter da maneira que está, deve ter uma alteração, comenta aqui embaixo. Eu quero ver o vosso ponto de vista. E não esqueça de me seguir por aqui, se inscrever no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio. Pessoal, eu vou aqui fazer uns novos formatos de vídeo, né? Talvez nesse gênero, a reagir. Então eu quero ver também vossos pareceres, se vocês gostaram ou não desse formato de vídeo, em que eu coloco aqui, fazer uma reação um pouquinho mais, digamos assim, natural, né, daquilo que está acontecendo no vídeo e dando o meu parecer das opiniões. Vamos aqui estar a falar nos próximos tempos. Então, vou aqui fazer uma análise desse gênero nos próximos dias. Eu quero ver a vossa opinião, se vocês gostaram ou não. Então, coloca aqui embaixo o vosso comentário sobre o salário mínimo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.